Você é ou conhece uma mulher que tem medo de ter filhos autistas? Parece estranho e preconceituoso falar assim abertamente sobre esse medo, mas ele é real. E eu sei disso porque algumas semanas atrás, um vídeo meu viralizou e alcançou quase 4 milhões de visualizações. E ele falava sobre as dúvidas que passam na cabeça das mulheres diante da decisão de ter ou não ter filhos. E o que mais gerou identificação entre os centenas de milhares de comentários que eu li era o medo de ter um filho autista. Esse aqui é um espaço de segurança para a gente conversar abertamente sobre isso, sem medo de ser julgada e também derrubando alguns mitos e preconceitos, sim, que possam existir. Eu tenho hoje uma convidada muito especial. Estou feliz pela presença de vocês aqui. Participem. Quem vai estar com a gente hoje é uma especialista que é mestranda em educação e especialista em autismo, TDAH, TOD. A Ana Maria Lopes comentou bastante no meu vídeo que viralizou. A gente se conectou e hoje estamos aqui para bater um papo junto com vocês. Antes da gente começar essa conversa que é tão necessária, por isso eu já peço, pessoal, para clicar no aviãozinho, encaminhar para todo mundo que precisa estar aqui. A gente vai ter 30 minutinhos de bate-papo. Antes de começar essa conversa, eu vou me apresentar porque pode ser que alguém caiu aqui de paraquedas. Meu nome é Larissa Cruvinel, eu sou autora do livro A Serenidade da Renúncia, uma bússola para mulheres corajosas decidirem autenticamente por serem ou não mães. No meu livro e aqui no meu perfil, eu falo sobre a decisão pela maternidade ou não maternidade de forma serena. Não para cumprir com expectativas sociais, expectativas de familiares, mas se realmente é um desejo genuíno dessa mulher e se ela está disposta a bancar todas as renúncias que virão, tendo ou não tendo filhos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, fica o convite para já me acompanhar. Toda semana tem conteúdo novo e o roxinho está disponível diretamente comigo e também nas melhores livrarias do Brasil. Sem mais delongas, vou chamar a Ana Maria para a gente começar esse bate-papo. É um espaço de segurança, como eu já disse. Olá! Oi, Tudo bem? tudo Que bom que funcionou. No nosso teste deu um medinho, né? De falhar aqui a conexão, mas tudo certo. bem. Ana Maria, obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu quero te pedir para você se apresentar para quem ainda não te conhece e responder a primeira pergunta que eu sempre faço para as minhas convidadas: se você acredita que toda mulher nasceu para ser mãe. Bom, eu sou Ana Maria Lopes, né? Eu sou mestranda em educação, trabalho em clinicando, né, como neuropsicopedagoga, psicopedagoga, sou especialista nos transtornos do neurodesenvolvimento, né, que é o autismo, TDAH, TOD, dislexia. Atendo crianças a partir de 2 aninhos até adultos. E a outra pergunta foi em relação a. Se você acha que toda mulher nasceu para ser mãe. Bom, se toda mulher nasceu para ser mãe, eu tenho as minhas dúvidas, né? Tem aquelas que têm o receio, que tem medo, que realmente não nasceu com aquele instinto materno, né? Porque na nossa sociedade lá atrás, né? Todas as mulheres teriam que já ter aquele instinto materno e tem umas que a gente vê que realmente não tem. Então, eu acho que realmente nem todas as mulheres nasceram para ser mães, mas tem a liberdade de escolher de ser ou não. Bacana. Realmente o instinto materno, ele foi uma construção social, mas essa questão da escolha, ela é realmente muito importante, porque uma mulher sem filhos não é menos mulher, e uma mulher com filhos não necessariamente vai ser plena e realizada se ela não buscar realmente aquilo que é coerente com seus valores pessoais e outros projetos de vida. Mas vamos para o bate-papo. Tem muita gente interessada aqui na conversa central sobre esse medo, que é real,
mas que as pessoas têm até medo de falar sobre ele, né? As mulheres, Ana Maria, que têm dúvida sobre a maternidade, elas às vezes têm esse medo porque convivem com alguma pessoa da família ou estão vendo falar mais sobre isso. Então, na sua experiência no atendimento clínico, esse medo é legítimo ou ele é um preconceito que a gente ainda tem com pessoas que estão no espectro, né? Lari, eu encaro não como um preconceito, mas um medo, né? Porque hoje em dia, agora que nós estamos temos mais informações, né, sobre o que é o transtorno, inclusive esse mês, a gente está no mês da conscientização do autismo, né? Então, assim, eu digo que há uns 10 anos atrás, poucos sabiam que realmente era o autismo, né? Então, eu vejo que não é um preconceito, é um medo, é uma falta de informação. E realmente tem muitas mães que têm esse receio mesmo, porque elas associam aos transtornos algo assim que é muito difícil de lidar, algo muito ruim, às vezes que os filhos vão ser incapazes de viver sem elas. Muitas mães, né, têm esse medo, tipo assim, se eu faltar, o que que vai ser do meu filho? Quem vai cuidar do meu filho? E são mães assim, geralmente que tem pouca rede de apoio, né? Sim. Você pode explicar para quem não tem tanta clareza o que é o autismo? O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ou seja, a criança, ela não adquire o autismo, não é uma doença. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, a criança já nasce autista. Quais são os prejuízos do autismo? Prejuízo, prejuízo na socialização, prejuízos cognitivos, alguns têm prejuízos cognitivos e alguns têm prejuízos na fala, né? Exemplo, nós temos hoje o autismo, nível 1 de suporte, nível 2 de suporte, nível 3 de suporte. Nível 3 de suporte, nós estamos separados. Aquele nível 3 de suporte que pode ter deficiência intelectual ou ele pode ser não verbal. Tem crianças autistas que não falam, não verbalizam. Deu para entender, mais ou menos, resumindo? Sim, Ficou... sim. A gente vai aprofundando ao longo da live. Mas foi interessante você trazer esse medo que as mães têm. Então, isso já revela, pessoal, um ponto importante que a gente quer deixar aqui. A gente em nenhum momento está questionando o amor. A gente sabe que ter um filho neurodivergente ou não, não impacta no amor que essa mãe pode desenvolver com esse filho. Mas é fato que, se esse filho tem dificuldades de fala, dificuldades N, que a gente vai comentar, isso impacta sim na rotina dessa mãe, no tempo de conexão com esse filho, em várias questões que trazem, então, o medo, muitas vezes, de ter um filho autista. Você pode compartilhar com a gente alguns exemplos da sua vivência na clínica, de situações tanto que você viveu com seus pacientes, quanto com os pais, que você acha importante compartilhar aqui? Bom, são várias vivências, né, que a gente tem durante o atendimento clínico, né? Ontem mesmo eu atendi uma bebezinha de 2 aninhos de idade. E aí eu já estava na terceira sessão, né? Na terceira consulta com essa criança, e eu já percebi alguns sintomas do autismo. E aí, nessa consulta, eu quis fazer uma conexão com a mãe, eu comecei a fazer alguns questionários com ela, né? Apresentei também, eu gosto muito de apresentar outros profissionais da área. As mães começam a me seguir e aí eu falo, olha, segue também tal profissional, para já ir preparando, sabe, as mães. E aí eu tive um papo bem bacana com ela, assim, mãezinha, a gente já está na terceira consulta e eu estou percebendo alguns sinais, alguns sintomas, né, de autismo. E aí ela me olhou assim, aí eu falei assim, mas calma, a gente vai continuar a avaliação,
E eu expliquei para ela mais ou menos o que era o autismo e eu vi que ela ficou um pouco impactada. Só que ela também me falou assim, ela, não, doutora, sobre aquelas pessoas que você pediu para eu seguir, teve uma médica neuropediatra que ela colocou os sintomas do autismo e eu vi que se encaixava muito na minha bebê. Eu falei, pois é. Eu também venho percebendo, mas a gente vai continuar com a avaliação. Não é um bicho de sete cabeças, só que eu vi aquele receio e aquele medo dela, e eu tive que explicar que o autismo é um espectro, que nem toda criança é igual. Não é porque aquela criança é autista que ela tem todos aqueles sintomas que a dela também vai ter. Então, eu vejo muito esse medo, esse receio. Tem pais, principalmente os homens, não aceitam. Eles costumam, assim, não aceitar, renegar, dizer que não, é coisa de criança. Porque o autismo, ele tem muito atraso no desenvolvimento motor da criança, né? Alguns desenvolvimentos cognitivos. Então, quando você vê uma criança que chegou aos 2 e meio, tá falando pouco, ou então não fala. Aquela criança que demorou a sentar, mais molinha, aquela criança que demorou a andar. Então, assim, ele impacta muito no desenvolvimento motor da criança. Ok. E tem muito daquilo do que os antigos falaram, não, é no tempo da criança, né? Ela vai falar no tempo dela, ela vai andar no tempo dela, é normal. Então, os pais ainda estão presos nesse paradigma, né? Então, assim, já aconteceu na hora da avaliação eu fazer alguns questionários para a mãe e o pai tá presente e o pai, assim, ficar me olhando com a cara, assim, brava mesmo, tipo assim, nossa, essa mulher está querendo empurrar uma doença para o meu filho, é tudo normal, e eu tenho que quebrar isso, explicar, e depois fazer uma sessão só com a mãe de acolhimento. Acolhimento, porque a mãe fica fragilizada, porque ela pensa, se realmente meu filho for, o que eu vou fazer? E agora? Aí a gente fala que é o luto do diagnóstico, né? Uhum. E às vezes não tem o apoio do pai, tem medo do preconceito da família, ela se sente culpada, né? O que que eu fiz? O que que eu fiz de errado para o meu filho nascer assim? Então, Uhum. assim, são vários medos, vários. Interessante. Vamos pegar um gancho nisso que você comentou do diagnóstico estar sendo empurrado, porque eu escuto com frequência as pessoas com medo assim, agora tá quase virando moda. E aí as pessoas têm medo de serem rotuladas como autista, ou dos seus filhos serem rotulados como autistas, disso trazer algum tipo de tratamento que vai prejudicar o desenvolvimento e a socialização ainda mais. E, por outro lado, pais e mães que, quando os filhos são diagnosticados, acabam falando, mas calma, parece que eu também tenho essas coisas, deixa eu olhar para mim também. Fala um pouquinho sobre isso, assim, como que você acha que existe mesmo, em alguns casos, um excesso de rotulação e diagnóstico errado, ou isso é só é, as pessoas negando a realidade? E vamos falar um pouquinho disso. Lari, o que que acontece? Eu não acredito que esteja tendo um excesso de diagnóstico, sabe? Eu, assim, profissionais realmente que buscam informações, nós profissionais mesmo, quando chega uma criança, eu mesmo sou assim. Quando tá no início da avaliação, eu fico assim, nossa, eu penso, eu não vou mentir, eu sou, né, gente normal e tudo. Nossa, tomara que não tenha nada, mas assim, você vê que tem muitas coisas ali que não tem como você negar. Então, eu acredito que existe muito renegação do diagnóstico. Entendeu? Entendo. Está tendo muitos diagnósticos? Está tendo muitos diagnósticos. O que acontece? O pai traz a criança. Anjos que estão ajudando muito as crianças, professores. Professores que estudam, que procuram informações, escolas, né, comprometidas com o desenvolvimento das crianças, já chegam e já falam para os pais, paizinho, tá na hora de levar para uma profissional. Porque lá atrás, Lari, já está 2, 3 anos trabalhando com a criança, e a criança não desenvolve.
Continuam os mesmos sintomas, é o que eu falo para os pais, né? Em relação aos pais, muito diagnósticos depois de adulto. Está acontecendo muito, traz as crianças, e aí a gente faz uma avaliação, e eu costumo, no final da avaliação, fazer uma psicoeducação com os pais, uma orientação aos pais. Olha, pai, você está vendo aqui? Esse teste aqui deu esse e esse resultado. Bate com o comportamento da sua criança, bate. Nesse teste aqui, deu isso, isso, isso. Tá certo ou foi só comigo? Não, doutora. Lá em casa é assim, na escola é assim, na casa da minha mãe, quando vai passar as férias é desse jeito. Quando eu faço essa psicoeducação, quando eu faço essa devolutiva, os pais, nossa, doutora, mas eu era assim. Nossa, doutora, meu pai, minha mãe comentou que eu era desse jeito também. Ou então fala, o filho mais velho também tem esses sintomas, o meu sobrinho, né? Os primos e tudo. Então, tudo começa uma ligação, porque a gente sabe que é genético. A gente sabe que é passado, entendeu? Então, assim, eu não acredito que está tendo excesso de diagnóstico. São realmente informações que são dadas e as crianças caem em mãos de profissionais e aí os adultos mesmo vão ter essa consciência. Um exemplo, eu diagnostiquei uma criança que a mãe estava lutando desde os 2 anos de idade. A criança, o que, que acontecia com a criança? A criança não socializava, a criança não brincava, a criança teve atraso de fala, a criança teve atraso motor, a criança não aceitava algumas roupas, a criança tinha seletividade alimentar, não comia quase nada, a mãe lutava, sabe? Tinha que fazer tudo pastoso, porque ele não aceitava de uma outra forma. A criança, quando tinha as crises dela, agredia, mordia a mãe, mordia, né, mordia quem ajudava a cuidar dele. Então, ela estava lutando desde os 2 anos. Ela ia no SUS, voltava, ia em outros psiquiatras e tudo. Quando passou por mim, a gente fez a avaliação e tudo. Ela foi no neuropediatra, bum, saiu o diagnóstico. Essa mãe se sentiu aliviada. Sem dúvidas. Ela falou, Ana, você foi um anjo na minha vida, porque eu não sabia mais o que fazer com meu filho, eu não sabia o porquê que meu filho era desse jeito, e teve uma psiquiatra que falou que era falta de correção, que era falta de realmente de botar de castigo, de bater, então assim, eu estava desesperada, então aquilo foi um alívio para ela. E tem 2 anos que eu estou acompanhando essa criança, e ela virou outra criança. Hoje ela fala, hoje ela come, hoje ela está se desenvolvendo na escola, hoje ela tem acompanhamento comigo, tem acompanhamento com o neuropediatra, e a mãe está trazendo outras pessoas da família que têm os mesmos sintomas, entendeu? Então, assim, é algo que é muito ligado mesmo, assim. Isso é tão importante. A Rafa está trazendo todo o diagnóstico vem de origem genética ou não podemos generalizar? Genético. É Todos são genéticos. todo. Perfeito. A causa do autismo é genético. Tem causas ambientais que ajudam. O que, que acontece? Tem estudos que falam que o quê? Eu posso ter os genes do autismo, mas pode ser que ele não se manifestou em mim, mas ele vai se manifestar no meu filho ou vai se manifestar no meu neto. Se tiver uma causa ambiental, vai ajudar mais ainda a manifestar. Quais são as causas ambientais, Ana? Prematuridade, desnutrição durante a gestação, né? Falta de vitamina, de ferro, de cálcio, uso, né, de álcool, de drogas, tudo isso são causas ambientais que ajudam, mas não causam, né? A causa do autismo, dos transtornos do neurodesenvolvimento é tudo genético. É genético. Perfeito. Pessoal, se tiverem mais dúvidas, podem trazer. Eu tô aprendendo bastante até aqui. Eu tenho pessoas na minha família que foram diagnosticadas há pouco tempo, então, assim, são crianças, são ainda muito jovens. E, de fato, isso tem me levado a refletir sobre adultos da família que apresentam
comportamentos ou tem um histórico. E eu tô achando tão bonito dessa conversa, Ana, é a gente enaltecer o seguinte: a gente tem que parar de ter medo de rótulos no sentido negativo. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Tem algo tão angustiante que é quando a gente não tem resposta. Porque se a gente tem uma resposta, tem soluções, tem caminhos, mas é muito pior você ficar à deriva, você não saber o que que é. Então, por isso eu acho tão importante a gente estar trazendo essa conversa aqui. Eu queria saber também, você comentou sobre várias coisas que vão esbarrar em questões financeiras. Porque se essa família vai olhar para o autismo, que é o que a gente está mais falando hoje, e vai envolver terapia, vai envolver neuropediatra, etc., existe um acréscimo financeiro em se tratando de cuidados com filhos. Então, dito isso, é legítimo que uma mulher, que uma família tenha preocupações antes de colocar um filho no mundo, de investigar esse histórico familiar e até se preparar financeiramente caso haja necessidade desses investimentos adicionais, né, para o bom desenvolvimento dessa criança. Com certeza. A Michelle está trazendo o seguinte: quando ela estava grávida, ela viu que tinha alguns estudos científicos relacionando tanto questões de alimentação, hormônios na comida, com um aumento na incidência de autismo. Você teria algo a comentar sobre isso? Ou se não tiver conhecimento, a gente procura saber para dar devolutiva para a Michelle. Então, hoje saem várias pesquisas, vários estudos, né, relacionados à alimentação. Mas é igual eu falei, se realmente for comprovado ou não, isso é algo ambiental. Mas o que foi realmente comprovado foi o quê? A questão genética. E hoje, o que que acontece? Eles estão até com outro estudo sobre a qualidade do espermatozoide do pai. Perfeito. Bate muito também. Então, assim, eu não acredito, assim, não estou descartando. Se tem estudo mesmo, falando até mesmo que se a mãe, ela decidir que ela quer, né, quer ser mãe e tudo, é muito bom ela fazer prevenções antes, né? Ela começar com uma alimentação saudável, uma alimentação que não inflama o seu corpo, uma alimentação que ajude, né? Porque se ela tiver o gene, o pai tiver o gene e ela fizer uma prevenção antes, pode ser que evite a manifestação, né, do autismo, porque vai muito além. O que acontece? Vai na formação do embrião ali na mãe. Então, se ela está se alimentando bem, se alimentava antes, faz exercício físico, está desinflamada, isso pode ser que evite a manifestação, né? Mas eu não acredito que os alimentos estão causando autismo. Não acredito. Perfeito. Acho que assim, a gente tem tido mais a visão de que não existe uma causa única para as coisas, né? Tudo é muito multifatorial. O fator genético é fundamental, mas é óbvio que se a pessoa tem esse medo de ter filhos por essa razão, existe um mínimo ali que ela tem de controle que vai além do gene que ela não escolhe, que está nela. Então, a questão alimentar, a investigação familiar, a preparação financeira para que, se eventualmente acontecer, ela não seja pega de surpresa, né? No sentido financeiro. A gente está caminhando para o final. Eu combinei com você até meio-dia. Então, eu queria que você trouxesse para as mulheres que estão aqui nos acompanhando, que estão ainda em dúvida. O que você diria para ela como profissional? E depois a gente responde uma última pergunta que surgiu aqui. Então, o que eu digo para os pais, e hoje eu, né, falando para essas mães, o diagnóstico não é o ponto final. Graças a Deus, né? A ciência evoluiu bastante. Hoje a gente tem muito mais acesso a estudos, né? Por exemplo, lá nos Estados Unidos, eles começam a trabalhar com a criança, o diagnóstico da criança com 1 ano, 2 anos, né? Isso há anos atrás, e isso está chegando no Brasil.
né? Antigamente, os profissionais esperavam a criança chegar até 3, 4 anos, 5 anos para fazer o diagnóstico, né? Mas, enfim, fora o diagnóstico não é um ponto final, mas existe uma luz no túnel, na caminhada, né? Então, assim, é o que eu falo para os pais: é estimulação em casa, é evitar telas. Hoje nós temos excelentes profissionais que estão aí para ajudar também, terapia, né? Aquele bom acompanhamento, né? É multiprofissional, né? Então, assim, eu gosto muito da medicina integrativa. Eu sigo várias mãezinhas, vários pais que decidiram não dar o medicamento, mas decidiram dar qualidade de vida para os filhos. O que é qualidade de vida? Você levar no parquinho, a criança ter contato com a terra, com a grama, com animais, com outras crianças, é a criança se sujar, a criança pegar chuva, brincar com lama, né? Ter uma alimentação boa, uma alimentação saudável, né? Tem, por exemplo, o autismo, o corpo dele é muito inflamado, alguns têm muitos problemas no intestino, e isso acaba afetando mais ainda o cognitivo. Então, tem mães que corta o leite, corta o glúten, corta açúcar, né? Dá suplementação, vitamina para os filhos e o filho se transforma. Então, assim, eu vejo muita transformação no meu consultório, quando a mãe decide, tem essa decisão de dar uma qualidade de vida para o filho e ensinar a independência, como, né? Como as outras crianças que não têm nenhum transtorno. Então, assim, há uma luz no fim do túnel, sim, e eu acho que tendo filho típico ou atípico, a gente tem que ter uma preparação financeira, preparação emocional, preparação social, todo um cenário para você colocar um filho no mundo, né? Essa questão que você falou financeira, eu atendo muitas mães, é social mesmo, que eu vejo que são mães solos, que não os pais estão morando fora, não tem o apoio do pai e tudo, e eu atendo social por amor, porque eu amo mesmo a minha profissão, e eu acho que é o meu propósito de vida, né, para dar esse suporte. Infelizmente, o governo, o SUS, se ficar na fila de espera, tempo é cérebro, né? Tempo é desenvolvimento da criança. Então, assim, se uma mãe está decidida a engravidar, tranquila, a preparação que ela vai ter, se preparar vendo um filho atípico ou não, é praticamente a mesma. Mas se vir um filho atípico, ela vai ter que ter uma preparação maior e um tempo maior também de dedicação. Tem muitas mães que entram, né, na justiça para diminuir a carga horária, as mães que são funcionária pública. Tem mães que decidem não trabalhar CLT, empreender para ter mais tempo com os filhos, para levar nas terapias. Então, eu acho assim, é uma preparação, mas não é um ponto final. Existe uma luz, é uma vírgula, né? Existe uma luz aí no fim do túnel. Muito bom, muito bem colocado, Ana, porque eu acho, pessoal, assim, se a gente pudesse resumir a minha missão do lado de cá, Ana, é que as pessoas tenham ou não tenham filhos pelos motivos certos. E quando a gente pensa em ter um filho, já projetando nesse filho imaginário uma perfeição, já é um alerta de que você não está entendendo o rolê, né? Exatamente. Então, assim, o desejo por exercer a maternidade deve vir do desejo de exercer a maternidade. Ponto. Independe de como vão ser as circunstâncias sobre as quais você não tem controle. E aí é realmente bancar a escolha que você fez. E da mesma forma, a mulher que escolheu, então, que não está disposta, por exemplo, a vivenciar a maternidade, mas que ela busque também bancar essa escolha, preenchendo a vida dela, não só para si, mas transbordando para outras pessoas, para sobrinhos, para alunos, para o mundo, aquilo que ela tem de legado, de deixar de melhor, porque, gente, legado não é só genético, né? Acho que é um ponto importante que a gente quer trazer. Olha só, ficaram algumas. A Pri fez uma pergunta que eu acho que é rapidinha da gente responder antes de encerrar. Existe um exame que o casal possa fazer para saber se os filhos têm maior ou menor chance de nascer com autismo? Existe. Existe.
E eu vou ficar devendo para vocês, porque o nome é bem complicado. Mas existe sim, já tem esse mapeamento genético aí. Eu vou te pedir, por gentileza, quando a gente encerrar a live, eu deixo ela salva. E aí você, quando tiver essa informação, deixa nos comentários, porque eu acho que é muito relevante a gente deixar esse registro aqui. Existe sim, ele não é barato, inclusive eu faço parte da formação Tiago Castro, né? TND, que é um médico que ele tem 2 filhos autistas, né? Então ele dedica sempre ao autismo e tudo, e dos nomes, em uma das nossas aulas, ele falou sobre esse exame. Inclusive, eu acho que tem até um artigo científico. Eu vou procurar e eu vou colocar lá, mas existe sim. Ana, que troca maravilhosa. Quero te agradecer de coração, agradecer todos os presentes aqui. A gente teve várias interações, né? Vários coraçõezinhos. Se vocês quiserem que a gente aprofunde mais sobre isso também, deixa a gente saber para marcar uma parte 2, uma parte 3. A gente acabou não abordando sobre TOD, sobre outras questões aí dos transtornos neurodivergentes, mas senão também a gente ia ficar para sempre aqui nesse bate-papo. Eu quero te deixar à vontade, Ana, para compartilhar seus contatos, faz o seu jabá e depois eu tenho um convite também para deixar para o pessoal que ficou até aqui. Tá certo. Pessoal, meu contato é o Instagram, né? Que é o @AnaMariaMLG. Lá no meu Instagram tá Ana Maria Lopes, né? É só mandar mensagem que a minha equipe responde. Eu também, pessoalmente, eu respondo. Lá também na minha bio tem. Lá também na minha bio tem o meu site, né? E eu acho que tem um guia. Dentro do meu site também tem um guia falando um pouco sobre os meus atendimentos. Maravilhosa. Agradecer pela oportunidade, né? Se quiserem também tirar outras dúvidas, a gente marca aí a parte 2, sem problemas. Perfeito. Obrigada, tá? E eu quero deixar um convite para as mulheres que estiverem em dúvida sobre ter ou não filhos. Eu tô aqui para ajudar vocês. Eu já tive essa angústia. Então, também na minha bio vocês vão encontrar o link para o meu livro. E eu quero deixar um convite especial para participar do Clube das Indecisas. É um grupo de WhatsApp gratuito que eu disponibilizo. Vocês têm acesso a pílulas de conteúdo diariamente. São enquetes, dicas de livro, podcast e toda quinta-feira, então amanhã, estejam atentas, o grupo está aberto para bate-papo livre. A troca é riquíssima, é um espaço de confiança, ninguém vai julgar ninguém e a gente aprende muito quando a gente para de usar máscaras e se esconder por trás desses medos e falar abertamente e aprender com quem está disposto a nos ajudar. Um excelente almoço para todo mundo, um excelente dia e obrigada mais uma vez, Ana, por ter aceitado o meu convite. Gente, Um beijo. Tchau, tchau. obrigada.